Os Homo sapiens são uma breve faísca na vastidão do tempo geológico, tão fugaz que até mesmo se estendêssemos a história do homem moderno em 100 vezes, ainda assim começaria após 35 milhões de anos do último suspiro dos dinossauros. E isso é apenas uma conjectura audaciosa, sugerindo que os primeiros Homo sapiens deram seus primeiros passos na África há 300 mil anos. Mas como uma espécie evoluiu de pequenos mamíferos para os amantes de anime e Fortnite que somos hoje? A jornada foi longa, cheia de reviravoltas e surpresas. Durante esse tempo, outras versões de humanos já andaram pela Terra e desapareceram completamente, como os populares neandertais, que vocês provavelmente já ouviram falar, mas houve outros antes deles. Antes de discutirmos sobre eles, é bom revisar nossa árvore genealógica de forma simplificada. Primeiro, foram pequenos mamíferos parecidos com ratos, depois macacos, depois humanos bípedes, e em seguida, na realidade, nossa árvore genealógica é muito mais complexa e ainda é objeto de debate. Por exemplo, o mamífero placentário mais antigo, que dá à luz da maneira mais ou menos como os humanos modernos e outros mamíferos, é agora considerado Juramaia sinensis. Este pequeno ser semelhante a um rato vagava pelo território da atual China não há 30, nem 60, nem mesmo 100 milhões de anos atrás. A idade da descoberta na revista Nature foi estimada em incríveis 160 milhões de anos. Isso faz com que o pequeno rato seja, mesmo pelas estimativas mais modestas, cerca de 70 milhões de anos mais antigo, milhões de anos antes do tiranossauro. Então, a história da nossa espécie começou praticamente ao mesmo tempo que a era dos dinossauros, e como resultado, a frase de que o homem veio do rato e não do macaco começa a fazer sentido. No entanto, é importante lembrar que, no entendimento moderno, os ancestrais dos ratos, como os Juramaia e os sinenses, definitivamente não eram ratos. Ainda mais interessante, é tradicionalmente considerado que os caminhos dos ratos e dos macacos se separaram em criaturas chamadas purgatórios. Ela apareceu cerca de 66 milhões de anos atrás, teve a chance de ver os dinossauros e agora é considerada a mais antiga primata semelhante a um ser humano. Em seguida, veio a incrível transição com o primeiro macaco real vivendo em árvores, com uma idade de 55 milhões de anos, e já era uma primata bastante moderna, que poderia ser colocada em um zoológico moderno e ninguém perceberia. Foi aqui que os caminhos dos ancestrais humanos e dos ratos se separaram definitivamente, e um pouco mais tarde, os caminhos das diferentes linhagens de primatas começaram a se separar gradualmente. Primeiro, entre os semimacacos e macacos. O nome do primeiro subgrupo pode parecer ofensivo, mas na realidade, os semimacacos sobreviveram tranquilamente até os tempos modernos, como os adorados lêmures. Mas o que nos interessa são os hominídeos, é claro. Seu ancestral comum foi considerado por muito tempo o bonito procônsul, que viveu há cerca de 18 milhões de anos. Agora seu título está sendo contestado. No entanto, o importante é que neste estágio, nós nos deparamos com o primeiro dos interessantes ramos extintos da evolução humana. Depois de uma dúzia de voltas evolutivas a partir do procônsul, surgiu o homem moderno, mas também havia um ramo paralelo, e esse era o dos gigantes. Eles eram primatas muito parecidos com humanos que se extinguiram literalmente 100 mil anos atrás, segundo estimativas de especialistas. Cresciam até 4 metros de altura e pesavam meia tonelada. O cérebro dos Gigantopithecus era consideravelmente maior do que o dos gorilas, o que os coloca na mesma categoria de peso que os Pithecanthropus, que não eram acadêmicos, claro, mas evoluíram junto conosco. A gorila mais inteligente, Coco, falava em linguagem de sinais e entendia 2.000 palavras em inglês, então é seguro supor que o potencial dos Gigantopithecus não era inferior. Stanislav Drobichevsky até sugeriu que em algumas escavações foram encontradas ferramentas de trabalho muito grandes, que seriam desproporcionais para os nossos ancestrais. Não se pode excluir com certeza a teoria de que os gigantes da época dos Gigantopithecus dominaram algumas ferramentas, mas por razões não totalmente claras, foram extintos, deixando apenas parentes em forma de orangotangos modernos, que muitos cientistas consideram os animais mais inteligentes depois do homem. Mas seguimos em frente e vamos falar sobre nossos próximos ancestrais. Estes são os Australopithecus, que apareceram cerca de 4 milhões de anos atrás. 2 milhões de anos depois, o gênero Homo se separou deles, junto com o Paranthropus robustus.
ou o robusto Paranthropus, ainda muito semelhante a um macaco com um crânio plano e até ligeiramente côncavo. Não é aconselhável olhar para ele com desdém. Nossos ancestrais não foram longe, e até a pegada do Paranthropus robustus era semelhante à humana. Além disso, eles dominavam com sucesso ferramentas de osso, andavam eretos e, como nós, eram onívoros. Eles também eram saudáveis, embora não tão saudáveis quanto o outro ramo dos australopitecos, o Paranthropus boisiei, com altura de 1,5 m. Eles poderiam pesar até 90 kg, tinham mandíbulas enormes e, de outra forma, não eram muito diferentes dos anteriormente descritos Paranthropus. Eles, como mencionamos antes, foram extintos, e esta rodada de jogo evolutivo foi para o gênero Homo. Parece que isso foi há milhões de anos, e a história subsequente de nossa espécie deveria ser muito entediante. Mas, na verdade, a partir deste ponto começou um verdadeiro thriller, com uma espécie de humano que sobreviveu até os dias atuais, contando com 16 espécies extintas mais populares. Não mencionaremos os neandertais, procuramos a originalidade, e ela será facilmente fornecida pelo Homem de Flores. Uma linha de desenvolvimento verdadeiramente única, pelo menos porque eles são os verdadeiros hobbits do Senhor dos Anéis. Mas de acordo com a versão do mundo real, eles até moravam em cavernas, sendo a mais estudada a Liangbua, na Ilha de Flores, onde foram encontrados 16 restos mortais de pessoas dessa espécie. O espécime mais bem preservado, o LB1, é um bonitão com altura de 1,04 m e peso de cerca de 25 quilos, sendo um adulto. O cérebro tinha literalmente 400 centímetros cúbicos, o que é menos do que o de um chimpanzé moderno. Mas não se preocupe, afinal, do ponto de vista da evolução, menos não significa pior. Nós, por exemplo, temos cérebros até menores do que os dos primeiros representantes da espécie Homo sapiens, mas não nos tornamos mais estúpidos por causa disso, pelo menos não todos. Quando o LB1 foi encontrado, começou um verdadeiro inferno entre os antropólogos. Alguns afirmaram que se tratava apenas de um representante do Homo sapiens doente, com uma condição congênita. Alguns anunciaram alto que eram absolutamente idênticos aos hobbits modernos. E alguns notaram que na mesma Ilha de Flores foram encontrados restos de um elefante anão. Ou seja, a miniaturização poderia ser uma peculiaridade relacionada ao isolamento da fauna local da civilização. De qualquer forma, esses pequenos hominídeos provavelmente dominaram ferramentas, poderiam se comunicar e foram extintos, de acordo com algumas estimativas, há apenas 50 mil anos, quase depois dos neandertais. Outro parente extinto nosso é o homem de Denisova, e a história dessa espécie é tão complicada que sem agentes de Sauron e Maldoror, ninguém parece e nunca vai entender. Em resumo, na China e na União Soviética, nos anos 80, foram encontrados alguns restos que não se encaixavam nos neandertais, nem em ninguém mais. Decidimos distinguir as pessoas encontradas na caverna de Denisova como uma subespécie separada. Mais precisamente, não pessoas, mas literalmente um punhado de dentes e uma falange de dedo. Quase não há outros restos dos denisovanos. Mas graças a estudos de DNA, os cientistas afirmam com firmeza que essas migalhas pertenciam a um ramo completamente diferente da evolução humana. Além disso, as diferenças entre os neandertais e nós são estimadas em 202 nucleotídeos, enquanto os denisovanos tinham 385, ou seja, eles eram ainda menos semelhantes a nós. A maior parte da história deles ainda está envolta em mistério. Além disso, você sabia que os humanos modernos carregam de 1 a 4% de DNA neandertal dependendo da região? Isso é compreensível, pois às vezes fica frio nas cavernas e você quer se aconchegar a alguém. Mas, surpreendentemente, os melanesianos modernos têm 6% de DNA dos denisovanos em seus genomas. Isso significa que ou os denisovanos viveram em uma área maior da Eurásia, ou de alguma forma, através de suas cavernas, o grupo Homo sapiens continuou para o sudeste da Ásia. De qualquer forma, os denisovanos herdaram algo tão importante quanto os neandertais, e é ainda mais paradoxal que os arqueólogos ainda não tenham encontrado restos confiáveis deles. Em resumo, chame Escolha e Maldoror. Mas vamos voltar aos hobbits. Literalmente, recentemente, em 2019, mais 12 anos antes disso, na caverna de Calau, nas Filipinas, foi encontrado mais um osso estranho. Era supostamente humano e até relativamente moderno, mas muito pequeno.
Calcula-se que a mulher a quem pertencia tinha cerca de 1,30 m de altura na idade adulta. Eles não fizeram declarações barulhentas sobre isso e continuaram procurando. Em 2011, encontraram um par de caninos. Em 2015, um osso da coxa, uma falange e até um pé inteiro. Isso é mais do que para o homem de Denisova. Então, os cientistas decidiram que não era conveniente ignorar algo assim. Assim, a lista de ramos paralelos do desenvolvimento humano foi enriquecida com o homem de Luzon, também conhecido como o homem de Calau. Até agora, tudo é muito obscuro sobre eles, mas é sabido com certeza que eles viveram literalmente de 40 a 60 mil anos atrás, usavam ferramentas e até caçavam um pouco. E para encerrar, vamos falar sobre o bom e velho Sinanthropus. Este é um ramo de desenvolvimento do Homo bastante antigo. Os restos encontrados em Pequim datam de 750 mil anos atrás. Mas o que é mais interessante é que o volume cerebral era de mais de 1.000 centímetros cúbicos, o que lhes permitia usar os restos de animais não apenas como ferramentas, mas também como vestimenta completa. Alguns cientistas acreditam que os Sinanthropus dominaram o fogo. No entanto, há um aspecto negativo. Os restos danificados de algumas pessoas os levaram a pensar que esses antigos humanos não hesitavam em comer seus camaradas caídos. Talvez até mesmo caçassem uns aos outros como presa. Em geral, a situação dos Sinanthropus também é enigmática. Alguns os consideram diretamente relacionados à raça mongoloide moderna, mas a maioria dos cientistas ainda os chama de um ramo sem saída no desenvolvimento humano, sugerindo que o Homo sapiens saiu da África há pouco mais de 100 mil anos, e não é necessário irem tão longe para formar a raça mongoloide. Além disso, há problemas suficientes na arqueologia. Agora você entende que a evolução humana não seguiu um caminho linear. Foi um processo extremamente complexo, prolongado e difícil, acompanhado por uma infinidade de nuances. Dezenas de ramos sem saída do desenvolvimento humano se extinguiram, e não há dúvida de que dezenas mais aguardam sua vez para serem descobertas. Cada nova descoberta, como os denisovanos, em vez de fornecer respostas, levanta ainda mais perguntas. Portanto, quase todos os antropólogos merecem nosso respeito pelo seu árduo e ingrato trabalho. E vamos acompanhar de perto para onde isso nos levará. Até a próxima, amigos.